sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com os CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é sempre o nosso principal convidado para essa conversa, que hoje é com o Ramon Alcaraz, CEO da JSL. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. Há 21 anos, a JSL é a maior companhia de logística rodoviária do Brasil. Ela tem 65 anos de história e o maior e mais integrado portfólio de serviços logísticos do Brasil. A empresa tem bases operacionais para mais de 16 setores da economia. A JSL está presente no processo produtivo dos clientes e nos principais elos da cadeia de movimentação de matéria-prima para as indústrias e produtos acabados que abastecem o Brasil e o mundo. A empresa foi criada em 1956 como a transportadora Júlio Simões. Ela começou como um caminhão que transportava produtos hortifruti de Mogi das Cruzes para São Paulo e Rio de Janeiro. A frota e a importância da empresa cresceram rápido. No fim da década de 1980, o grupo começou uma diversificação e passou a atuar em locação de veículos leves e fretamento para transporte de colaboradores. Nessa época, a JSL aproveitou o grande ciclo de terceirização das empresas. A companhia manteve o projeto de diversificação e, desde 2001, assumiu a liderança no ranking de seu segmento. Desde 2010, a JSL está listada na Bolsa. Bom, vamos lá então conversar com o Ramon Alcaraz, CEO da companhia, que já está conectado aqui com a gente. Olá, Ramon, seja bem-vindo aqui no BMC Business. Boa tarde, Hanna, estou aqui à disposição. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Vamos começar então, já falando sobre o balanço do último trimestre, já que a JSL reportou um lucro líquido de 83 milhões de reais nesse último balanço, e isso corresponde a um crescimento de 377% em relação ao mesmo período do ano passado. A que a companhia atribui esse resultado tão positivo? Então, Hanna, é verdade, a gente está muito satisfeito com o resultado desse terceiro TRI, recorde em todos os sentidos, em receita, em lucro, em EBITDA. Na verdade, é o terceiro recorde, a gente vem esse ano batendo recorde de TRI em cima de TRI, e na verdade a gente atribui isso a alguns fatores. O primeiro fator é o crescimento orgânico da JSL nos segmentos onde ela atua, e também do crescimento inorgânico. A gente fez 5 aquisições nos últimos 12 meses, desde o nosso IPO, que foi no terceiro TRI do ano passado, e de lá para cá crescemos 1,7 bilhões. No orgânico, nós crescemos, comparado ao terceiro TRI de 2020, 15%, que por si só já é um crescimento expressivo, dado o volume da JSL, e nas empresas adquiridas, mas olhando elas com elas mesmas, entre o TRI de 2020 e 2021, nós crescemos 23%. Então, um crescimento ainda maior. Quando a gente agrega esse faturamento dessas empresas que não estavam com a JSL no ano passado e soma a esse ano, aí dá esse crescimento que você colocou na casa de 70%. É super importante a gente dizer o seguinte, tanto a JSL como essas empresas adquiridas, e não é uma coincidência, é uma estratégia, elas estão em segmentos onde o crescimento foi bastante acelerado no Brasil. O Brasil é um país grande, com segmentos bastante variados. Agora, aonde a JSL está, principalmente na matéria-prima, lá na indústria primária, nos segmentos florestal, principalmente na indústria de papel e celulose, e na mineração, são segmentos que cresceram muito, por razões diferentes. A mineração, por ser um commodity, por estar
né, muito influenciado pela exportação, impulsionado ainda pela cotação do dólar, etc., e o papel e celulose, que cresceu muito no mundo, muito em função até da própria pandemia, fez acelerar a indústria de embalagem, de papel, etc. E numa outra ponta, a indústria do varejo, né, os segmentos de alimento, de bebida, etc., né, o consumo rápido, que também cresceram bastante, mesmo, né, durante a pandemia. Então, são dois segmentos onde a JSL e as suas adquiridas estão bastante presentes, isso ajudou na alavancagem da receita. Isso falando em faturamento, falando em receita. Falando em resultado, principalmente a questão do lucro, a questão do EBITDA, tem muito a ver com a nossa política de gestão de resultados, gestão de custos e, evidentemente, um trabalho também de renegociação de alguns contratos face a esse aumento acelerado dos insumos. Então, misturando as duas coisas, ou as três coisas, né, estarem em segmentos de crescimento acelerado. Uma gestão austera de redução de custo. E mais uma abertura na negociação com os clientes fez com que a gente fechasse de forma bastante positiva o terceiro tri. Perfeito. E ainda falando, né, sobre os resultados, a receita líquida teve uma alta de 60%, ultrapassando aí 1 bilhão e 100 mil reais, né, de faturamento. Aqui que vocês atribuem também esse crescimento orgânico nos 4 segmentos de atuação da JSL e pela consolidação das 5 empresas que a companhia adquiriu, né, no último ano, e como é que foi esse crescimento nas atividades da JSL e de que forma vocês enxergam, né, e conseguiram agregar essas novas empresas ao ecossistema da companhia? Como é que foi essa relação em relação a esses resultados do último trimestre? Então, Hannah, resgatando um pouco o que eu falei e tentando ir encontro à sua pergunta. Falando de JSL, estar presente nos segmentos que mais crescem no Brasil nos favoreceu, né? Organicamente falando. Mas, além disso, a gente fechou novos contratos. A gente fechou, para você ter uma ideia, só nesse ano, novos contratos na casa de 3,7 bilhões. São contratos onde essa receita, são contratos de mais ou menos uma média de 40 e poucos meses, né? Então, essa receita vai se dividir ao longo de 48 meses, mais ou menos. Agora, isso já agrega para a JSL hoje uma receita adicional de 80 milhões. Isso já dá um crescimento futuro, não só passado, na casa de 15%. Esses contratos novos, eu estou me referindo, eles são, em grande parte, cross-selling, ou seja, são contratos fechados nos nossos próprios clientes. Para você ter uma ideia, 65%, para ser preciso, é de cross-selling. Isso mostra o nível de relacionamento que a gente tem com os nossos clientes. E 35% são clientes novos. Isso falando em crescimento orgânico. Quando a gente pega as empresas adquiridas, por serem empresas diferentes da JSL, que é uma empresa com vários segmentos, são empresas segmentadas e especializadas. Então vamos dar aqui alguns exemplos. Fadel, uma empresa focada em distribuição urbana, principalmente no varejo. Então é uma empresa que aproveitou o consumo maior, mesmo na época da pandemia, seja da bebida, do alimento, do salgadinho, etc., e do próprio e-commerce. A Fadel era uma empresa já especializada em distribuição urbana, muito próxima do e-commerce, também pegou essa onda do crescimento do e-commerce. Pega a TPC, uma empresa especializada em warehouse, ou seja, especializada em gestão de armazéns. Com essa história toda de aumento do e-commerce ou do próprio varejo, onde exige que o produto esteja mais próximo do consumidor final, necessariamente aumenta a necessidade de armazéns e gestão de armazéns. TPC soube aproveitar essa oportunidade. Pegamos aí a Marvel, uma empresa especializada em transporte de produtos frigorificados e refrigerados. Mesma coisa, aproveitou essa onda
ligada ao varejo e ao consumo. A Rodomeu, uma empresa especializada em transporte de gases e produtos perigosos. Transmoreno, uma empresa focada no outbound da indústria automobilística, no transporte de veículo zero. Então você veja, eu citei para você 5 empresas em segmentos completamente diferentes, segmentos esses, onde a JSL já estava presente, mas talvez não tivesse especializada com essas empresas. Então, quando eu faço uma associação entre o crescimento orgânico da JSL, inclusive com crescimentos futuros dos contratos já celebrados, mais o crescimento dessas empresas segmentadas, esse bolo faz o resultado que você está vendo no terceiro TRI, e não só isso, né, ajudando para os trimestres seguintes. Uhum. Perfeito. E o CAPEX líquido, né, do terceiro trimestre foi de 241 milhões de reais. Qual é a análise que você faz em relação a esse número também? Qual é a projeção para o próximo trimestre? Então, aí tem alguns fatores. Esse CAPEX é muito maior do que o CAPEX anunciado no ano passado. E aí tem algumas questões, né? Quer dizer, o ano passado foi um ano de muitas dúvidas. Então, nós, assim, a exemplo de outras empresas, seguramos um pouco o investimento, principalmente de renovação, de novos equipamentos, esperando ver o que ia acontecer. Esse ano, a gente fez o contrário, baseado em todo esse crescimento, para crescer esses números que eu estou te falando, não só do que já aconteceu, como o que vai acontecer, baseado nesses 3,7 bilhões de novos contratos, a gente precisa investir pesado. Número 1, renovação de frota. Número 2, ampliação de frota. Então, não só foi um CAPEX recorde, embora a gente aqui não possa ficar dando projeções futuras, mas baseado nesses contratos já celebrados, é de se esperar anúncios de CAPEX em números ainda maiores do que esse. A gente se privilegia, né, é importante ser dito, todo mundo sabe, a indústria automobilística como um todo, e aí incluindo as montadoras de caminhões e máquinas, que é o nosso pesado em CAPEX, ela está sufocada, né? Ela está aí com uma demanda maior do que ela pode ofertar, por falta de insumo, etc, etc. Então está todo mundo sofrendo. O nosso CAPEX poderia ser ainda maior se não fosse essa restrição de oferta da indústria como um todo. Agora, dado que nós somos uma das empresas que mais compra, se não a que mais compra veículos, falando de JSL, e além disso, fazemos parte do Grupo Simpar, que entre as suas empresas está a Vamos, maior empresa de locação de caminhões e máquinas. Então, juntando isso, com certeza absoluta, somos disparado o grupo que mais compra caminhões, carros e máquinas. Isso nos favorece perante essas indústrias em programações, em demandas de recebimento, né? Uhum. Ok, e né, falando agora em relação ao terceiro trimestre, né, que foi um período em que boa parte das atividades já voltaram a funcionar, né, com a diminuição das restrições, e muitas já estão quase que em horário normal. E, em relação ao ponto de vista de vocês, né, em relação ao impacto da pandemia nas operações da JSL, como é que foi esse último trimestre? E queria também saber se a companhia já está perto dos níveis pré-pandemia. Como é que está essa situação para vocês? E também queria que você explicasse, considerando cada um dos segmentos de atuação da JSL, todos estão no mesmo patamar de retomada? Como é que vocês estão aí com esse avanço das atividades voltando à normalidade? Tá. Vamos lá, né? Quer dizer, a gente sempre reporta a JSL como 4 grandes campos de atuação, né? Então, é o transporte, a distribuição urbana, a armazenagem e operações dedicadas. Acontece que dentro desses 4 grandes segmentos, né, que a gente está, eu tenho ainda a segmentação de setores. Então, eu tenho, e aí envolve praticamente essas 4 operações. Eu tenho, por exemplo,
segmento automotivo, tenho, como eu já disse, o agronegócio, eu tenho o varejo, e cada um ele foi impactado pela pandemia de uma forma diferente. Então, por exemplo, eu citei a indústria do papel e celulose, que acaba nos envolvendo em operações dedicadas, acaba nos envolvendo em armazenagem, etc. Essa é uma indústria que, mesmo na pandemia, cresceu 2 dígitos grandes. Quando eu pego já de um outro lado, né, o segmento automotivo, embora eu tenha uma demanda grande, em função das paradas de algumas indústrias de insumo, aí sim, por causa da pandemia o ano passado, fez com que a cadeia no mundo sofresse para produzir a necessidade. Então, é uma indústria que vem sofrendo bastante, né, com uma produção não linear. Então, esse é um segmento que acaba prejudicando um pouco. Quando eu vou para a distribuição urbana, principalmente as indústrias de varejo, que de novo impactam em armazenagem, em transporte de carga, em operações dedicadas, também teve um crescimento muito alto. Então, onde eu quero chegar? Se a gente dividisse a JSL em todos os setores da economia onde ela está inserida, obviamente, algumas foi bastante impactada, citei a automotiva, outras foram muito bem impactadas, porque acabou crescendo o volume, assim como eu também citei. Na média, a gente acabou sendo mais beneficiado do que prejudicado. Isso está aí os nossos números, 15% na JSL de crescimento, comparado ao terceiro TRI de 2020, e 23% nas adquiridas. Bom, e agora que a pandemia, em teoria, está na fase final, ou pelo menos na curva descendente, né? Embora a gente é sempre surpreendido, já está uma outra onda, principalmente no leste europeu, etc. Mas falando de Brasil, que a gente está na descendente, né? Pelo menos por enquanto. E a gente espera que continue. Também acabamos sendo favorecidos, né? Porque aí aqueles setores que estavam bem continuam crescendo, e aqueles setores que estavam sofrendo um pouco começam a retomar, a indústria automotiva, por exemplo. Então, a gente só vê cenário positivo para os próximos meses, para os próximos trimestres, né? De novo, eu sempre brinco que eu não quero aqui ficar parecendo a mãe de Ná, né? Então não dá para adivinhar o que vai acontecer, porque a gente vive no mundo, não só no Brasil, muita imprevisibilidade, porque ninguém sabe exatamente o que vai dar com essa história de pandemia. Agora, o cenário para nós nos parece bastante promissor. Uhum. Perfeito. Ainda, né, falando sobre isso, a retomada econômica, né, coincidiu com um cenário econômico bem desafiador, aqui no nosso país, e a inflação que não para de subir, né, e para tentar frear, na verdade, essa pressão, o Banco Central tem reajustado, né, com frequência os juros, né, o que deve continuar também para os próximos meses. Em relação a isso, qual é o impacto desses indicadores nas operações da JSL? E também a empresa já repassa os custos extras provocados por essa situação? Então, Hannah, essa talvez seja a pior parte da pandemia quando a gente olha do ponto de vista econômico, né? Claro que a gente está falando de economia, claro que a pior parte é a parte de saúde, infelizmente as mortes que houveram, né? Estamos aqui nos referindo à parte econômica. Falando da parte econômica, não há dúvida que o pior efeito da pandemia e todo o desequilíbrio que acabou gerando entre fabricação, oferta, procura é a inflação. E aqui no Brasil, a alta do dólar e o que dá um efeito ainda maior. Então, a gente teve, nos nossos segmentos, uma alta, como eu não vi há muito tempo. Eu acho que você, com certeza, não deve ter visto isso, só talvez era muito pequena para lembrar, mas eu só vi uma alta nessa proporção lá no começo da minha carreira, sei lá, há 30 anos atrás. Então, a gente está vivendo um momento difícil, onde você tem aumentos na casa de 50%, por exemplo, do diesel, 30% em pneu,
40% em peças. Então, o nosso segmento, não só o nosso segmento, né? Isso é em vários segmentos. Você pega aí a indústria da construção civil, grande impacto do cimento, do aço e assim por diante. Mas, voltando ao nosso segmento, o impacto é absurdo, né? Como é que a gente tem feito para contornar isso? A gente não pode ser infantil ao ponto de achar que eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ou seja, vou pegar todo o meu ajuste e vou repassar para o meu cliente. Primeiro que isso é quase impossível e eu até acho bom que isso não aconteça, porque se todo mundo aceitar o repasse de todo mundo, a gente só está alimentando essa inflação, o número vai virar, como já aconteceu no passado, daqui a pouco nós estamos aí beirando 100% ao mês. Então é importante que realmente essa negociação seja dura, e com a gente não é diferente. Talvez a gente tenha uma vantagem em relação a várias outras empresas do nosso segmento, que por a gente ser relevante nos vários clientes que a gente atua, a gente consegue ter uma abertura para negociar. Isso não quer dizer que a negociação seja simples, mas pelo menos a gente tem abertura para negociar. E nesse cenário a gente tem tido muita reciprocidade dos nossos clientes, mesmo sendo numa situação difícil, para abrir e a gente estudar juntos como esse impacto ser menor para ambas as partes. E como é que a gente tem feito isso? Repassado parte do reajuste dos insumos, outra parte a gente tem que reequilibrar com otimização de custos, né, com eficiência. Tem várias ferramentas para isso, então eu poderia citar algumas aqui, que tem a ver com um pouco das suas perguntas. Por exemplo, por que a gente está investindo pesado em CAPEX e parte disso é renovação de frota? Com uma frota mais nova, além de eu emitir menos poluentes, por ter uma tecnologia melhor, eu consigo ter uma frota com mais disponibilidade. Uma frota com mais disponibilidade, porque ela quebra menos, eu preciso de menos veículos para fazer o mesmo volume. Dando um exemplo aqui, mais ferramentas de gestão, seja para economizar combustível, seja para ter mais segurança. Então, são várias frentes ao mesmo tempo para reduzir o meu custo ao máximo possível, tornando a gente mais eficiente. Número 2, negociando com os clientes um repasse de parte desses insumos. Então, quando a gente junta as duas coisas, a gente tem conseguido bons resultados. Mas não é fácil, não há dúvida. A gente está num cenário bastante atípico. Com certeza. E ainda falando sobre economia, o preço do combustível, tem tido peso importante na inflação e tem provocado também muitas reclamações por parte dos motoristas e também, claro, dos caminhoneiros. E no caso de uma empresa como a JSL, que trabalha com transporte de cargas também, transporte rodoviário, qual é o peso do combustível no universo de custos da companhia e de que forma esses reajustes frequentes e a projeção de mais altas impactam nos negócios da JSL? Então, Rana, assim como esse aumento dos insumos impactam a gente como empresa, impactam diretamente o nosso parceiro caminhoneiro. O caminhoneiro agregado, ou terceiro, ou autônomo, que a gente chama, ele é uma peça fundamental no transporte de carga no Brasil, né? Vamos lembrar que 60% do transporte no Brasil é feito pelo modal rodoviário, por N razões, mas é um fato, e que da frota nacional, estimada aí em torno de 2.300.000 caminhões, falando aqui de caminhões, 65% disso são caminhoneiros autônomos. Então, isso para mostrar a importância que tem esse tipo de profissional na nossa economia. Não é à toa que numa greve, como já vimos em anos anteriores, é tão impactante, a economia praticamente para. E o preço do combustível é na veia, né? Quer dizer, é difícil falar em peso do combustível no transporte, porque depende de uma rota longa, ele é mais significativo, numa rota curta ele é menos, mas ele é muito impactante. Numa rota de longa distância, ele pode chegar até 40% do custo total daquele transporte para o caminhoneiro autônomo. Então, o caminhoneiro autônomo, ele evidentemente, ele tem uma
dificuldade maior em negociar o frete do que uma empresa, né? Acabei de falar anteriormente, por sermos uma grande empresa, a gente acaba, e sendo relevante nos nossos clientes, a gente consegue ter uma abertura para negociar. De novo, nunca é fácil, mas com a abertura fica mais fácil de você colocar as cartas na mesa. O caminhoneiro autônomo nem sempre tem essa prerrogativa, né? Por outro lado, o que a gente está vendo agora? Como a gente está com uma demanda de carga bastante elevada, os caminhoneiros, de uma certa forma, estão conseguindo achar o equilíbrio entre a oferta e a procura, né? Quer dizer, estão conseguindo escolher melhor seus fretes, estão conseguindo negociar um pouco melhor. Mas vai ser sempre complexo. Quer dizer, a gente, num cenário desse, principalmente, de novo, num cenário onde eu tenho aumentos de 50% de um insumo que é tão relevante, ele cria um transtorno, não é em qualquer situação. Perfeito. E, Ramon, a gente sabe também que o dólar muito valorizado é um dos motivos, né, do alto preço dos combustíveis no Brasil, e o câmbio nesse patamar acaba implicando e trazendo outros impactos para a JSL. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e se, né, caso tenha muitos impactos, como é que a empresa tem tentado driblar, né, para se preservar ao máximo desses efeitos? Então, Hanna, o dólar, ele faz parte, de uma forma indireta, não direta, ele faz parte dos nossos insumos. Por que eu digo isso? Porque muitos dos materiais que compõem os veículos, peças, máquinas principalmente, são importados, né? Então o dólar tem um peso muito, muito, muito relevante no nosso negócio. Grande parte do aumento dos caminhões, das máquinas, a grande parte das nossas máquinas pesadas, principalmente, são importadas diretamente. Então isso tem um impacto direto no nosso negócio, assim como o diesel. O dólar tem um impacto direto. Do mesmo jeito, quer dizer, da mesma forma que eu comentei, que é a gestão de custos e a gestão de contratos para competir com o aumento dos insumos, a mesma coisa o dólar, né? Então, não tem outra forma, né? Para a gente continuar competitivo. Eu compro hoje uma máquina, para dar um exemplo, que é 50, 60, às vezes o dobro do preço que eu comprava há 2 anos atrás, né? Eu não consigo ter um preço que é o dobro para um cliente do que era há 2 anos atrás. Como é que eu reequilibro isso? Sendo mais eficiente. Não tem outra forma. Agora, né, tem o seu lado não vou dizer positivo, mas tem o seu lado que reequilibra isso, né? Eu falei lá no começo da entrevista que os setores de mineração e papel e celulose estão em alta, muito puxado pelo dólar, né? O dólar mais alto favorece as exportações de commodities. Então, tem o lado negativo, mas também não tem o seu lado que, de uma certa forma, equilibra isso. E essa é a vantagem, de novo, de a gente estar em vários segmentos. Uhum. E falando ainda, vocês citaram o crescimento orgânico da empresa como um dos motivos dos bons resultados, né, desse último trimestre. Quais são os planos para esse tipo de expansão agora no último? Então, de novo... Uhum. Não, desculpa, pode concluir. Não, imagina, pode já continuar. Tá, a gente aqui está longe de querer prever o futuro, uma que a gente nem pode, como empresa de capital aberto, mesmo que pudesse, é impossível prever futuro. Mas eu posso dizer de fatos conhecidos. Em primeiro lugar, o 4º trimestre para nós, nos segmentos a gente atua, normalmente é o melhor trimestre do ano. Então, puxado pelo varejo, puxado por uma série de fatores. Então, isso já é o primeiro fator otimista no nosso caso. Segundo fator, que eu citei já no começo da entrevista, a gente fechou vários contratos novos que somados dão 3,7 bilhões, divididos em 48 meses, é verdade, mas isso já acrescenta uma receita mensal
já desde do terceiro TRI e que vai impactar o quarto TRI. Então, falando de receita, a gente tem um otimismo bastante grande nesse quarto TRI. Falando de resultado, é um pouco mais difícil, a gente, como você já perguntou, é fortemente impactado por todo esse aumento de insumos amplamente divulgado. Então, a gente vai aqui equilibrar os nossos pratinhos para que a gente consiga atender bem o cliente, consiga ser eficiente, e aí, se Deus quiser, está podendo anunciar no começo do ano que vem um quarto TRI de novo com um novo recorde, né? Eu tenho brincado aqui que o único problema de você ficar anunciando bons resultados é que todo mundo espera um melhor resultado, inclusive a nós, né? Então a gente tem aí trabalhado bastante forte para que isso seja possível. Perfeito. E ainda falando de crescimento inorgânico, né? Qual deve ser o foco da JSL para o próximo ano? Vocês têm algum M&A, algum plano em vista em relação a isso? Alguma parceria? Tem alguma coisa que vocês podem adiantar para a gente? Olha, Rana, o que eu posso adiantar para vocês é aquilo que a gente vem divulgando. A JSL continua com seu plano audacioso de crescimento. A gente vem anunciando isso desde o IPO e não mudou em nada a nossa estratégia. Está aí o crescimento até o terceiro TRI que comprova isso. Nessa linha, a gente continua acreditando no crescimento orgânico da JSL, das suas empresas adquiridas, que inclusive continuam com vida própria, tocando a sua vidinha, justamente para que a gente não atrapalhe. A gente costuma dizer aqui dentro que a gente está perto o suficiente para ajudar, ganhando em sinergia, mas longe o suficiente para não atrapalhar, né? Isso em primeiro ponto. Segundo ponto, a gente está confiante nesses novos contratos fechados, que isso vai impulsionar a gente, né? Então, falando inclusive de M&A, então eu falei de crescimento orgânico, falando de crescimento inorgânico em M&A, a gente não tem uma estratégia específica do tipo, olha, queremos agora adquirir uma empresa do ramo A, B ou C. O que nós procuramos são empresas bem geridas, empresas onde o maior objetivo da sua venda seja uma questão sucessória ou coisa do tipo, mas que venham complementar os nossos segmentos. Então, as nossas aquisições, e a gente espera poder estar divulgando em breve novas aquisições, sempre vão estar nesta linha, né? E segmentos onde nós já estamos, que façam sentido para a empresa, que venham complementar o nosso negócio com empresas que venham melhorar, inclusive, o nosso resultado. Essa sempre é a lógica das nossas aquisições. Perfeito. E alguns analistas, né, estão bem otimistas com as ações da JSL, né, que eles apontam que a boa performance da companhia depende, dentre outros fatores, da adição de novos setores e serviços ao portfólio do grupo. Isso está no radar de vocês? E de que forma também vocês pretendem intensificar essa diversificação? E quais atividades, né, estariam no foco? Ora, está no nosso portfólio, na nossa estratégia de crescimento, melhorar setores onde a gente está ou timidamente, ou setores dentro do nosso negócio que a gente, por alguma razão, não esteja tão forte. É difícil até imaginar. Nós estamos em praticamente toda a cadeia da logística, né? Então, lá da matéria-prima até o e-commerce, passando por intralogística, armazenagem e tal. Então, certamente as aquisições vão estar sofisticando ou dando mais especialidade em algo que a gente já faça, ou até não faça, mas está próximo, mas que complementem o nosso negócio. Nós não vamos fazer nada que não faça sentido como um todo. O que eu quero dizer a gente não acredita em modismos, né? A gente acredita em coisas que realmente sejam estruturadas.
Perfeito. E vocês já disseram, e não foi só uma vez também, do interesse da JSL de comprar os Correios, né, num possível leilão de privatização. Essa é uma meta da companhia ainda faz parte dos planos de vocês? E pelo porte dos Correios, de que forma a JSL seria impactada com uma aquisição como essa? Então, eu não diria para você que é uma meta, eu diria para você que nós, como maior operador logístico do Brasil, se disséssemos que não temos interesse no Correio, seria, no mínimo, insano, né? O Correio é a empresa que mais capilaridade tem no que diz respeito à logística, né? Então, uma empresa dessa interessa, em tese, para qualquer empresa de logística que pensa em capilaridade, que pensa em termos de Brasil. Agora, eu tenho dito nas minhas oportunidades de entrevista que nós somos candidato a candidato. Por que eu digo isso? Porque é muito difícil ser direto quando você não tem todas as informações, né? A gente sabe que existe o interesse do governo em privatizar, não sabe como, quanto, de que forma. Então, a gente, por enquanto, é candidato a candidato. Perfeito. E falando, né, vamos falar agora dos planos internacionais, né, lá no exterior. Queria que você falasse um pouquinho quais são os planos da JSL e se a companhia tem interesse em operações ou aquisições, né, fora aqui do nosso país. Tem sim, faz parte da estratégia da JSL a internacionalização, seja por vias orgânicas ou por vias inorgânicas. A gente dobrou nossa operação de distribuição urbana no Paraguai, por exemplo, isso em 2021. Nós crescemos a nossa operação de transporte internacional de produtos frigoríficos e congelados com a aquisição da Marvel. A gente dobrou o nosso transporte de peças da indústria automotiva, principalmente para a Argentina. Inclusive, estamos fechando novos contratos nessa linha também. A gente deve anunciar no quarto TRI um contrato que a gente está fechando, inclusive para um país fora aqui da América do Sul, então vamos atravessar o oceano pela primeira vez, e estamos analisando algumas aquisições em vários países, até países que não fazem divisa com o Brasil, né? Então, isso comprovando a nossa estratégia de crescimento internacional. Perfeito. E vamos falar agora, antes da gente finalizar nossa conversa, né, sobre os pilares ESG, né, da companhia. Queria que você falasse, destacasse, né, quais são os pilares ESG da JSL, né, quais são as metas da companhia em relação a essa abordagem também. Eu acho assim, toda empresa que quer se perpetuar precisa ter um plano austero de ESG ou ESG. Quando você é uma grande empresa, como é o nosso caso, e a maior, eu acho que aí não é só uma questão de necessidade, é uma questão de obrigação, né? Eu sinto que a gente tem a obrigação, inclusive, de ser protagonista nesse tema, né, no nosso segmento. Então, a gente tem vários projetos, inclusive como grupo, né, porque não é só a JSL, você tem aí a Movida, que inclusive foi a primeira empresa de locação do mundo a fazer uma transação financeira baseada em compromissos de sustentabilidade com bancos internacionais. Isso envolve o compromisso do Grupo Simpar, aonde a JSL está inserida. Então, isso mais uma razão para nos impulsionar para esse tema. Então, vou te dar alguns projetos que a gente tem se envolvido. Primeiro, é bom se dizer que a gente tem um comitê exclusivo da JSL, inclusive com membros independentes. A Tarsila, profissional bastante conhecida no meio, é um exemplo. Na verdade, cada empresa do grupo tem um comitê exclusivo, mas falando de JSL. E aí temos aí alguns pilares. Primeiro, criamos um projeto que teve até um sucesso bastante grande,
que é mulheres na direção, pensando aqui em diversidade de sexos num ambiente predominantemente masculino, pelo menos até o momento. Então a gente está criando espaço para que mulheres possam aí, seja conduzindo um caminhão, seja conduzindo máquinas pesadas, enfim, criar uma diversidade nesse negócio. E eu costumo dizer que isso é uma grande vantagem para nós, porque o dia que a gente tiver um ambiente completamente aberto para mulheres, a gente dobra a nossa capacidade de admissão, né? Outra frente super importante, ainda mais numa empresa com mais de 15 mil ativos, 25 mil funcionários, com uma interlocução grande com a sociedade como um todo, né? São caminhões e máquinas indo para cima e para baixo e tal. Então, uma cultura de acidente zero. Eu, pessoalmente, acredito que a gente possa diminuir muito o nosso índice de acidentes, mesmo numa infraestrutura não muito adequada a isso. Falando de Brasil, a gente não tem as melhores estradas, etc., mas ainda assim a gente pode reduzir muito o nosso número de acidentes fazendo a nossa parte, e isso a gente tem investido bastante tempo. Outro foco bastante grande, e não poderia ser diferente, é o compromisso de redução na emissão de gases poluentes, né? Obviamente, com um número muito grande de caminhões, carros e máquinas, a grande parte ainda movido a combustão com combustíveis fósseis, infelizmente somos poluentes, e a gente vem buscando diminuir isso, com várias formas, buscando veículos que emitam menos poluentes, obviamente, e pensando em veículos elétricos, temos bastante máquinas que trabalham dentro de armazém elétricas, alguns veículos já sendo testados, mas não só isso, né? A gente não aposta, eu acho que esse tipo de tema, ele não pode ser uma bala de prata, tem várias frentes. Estamos testando aí veículos movidos a gás, a GLP, que não emitem zero, mas emitam menos gases do que o diesel, por exemplo, e até mesmo veículos com combustão misturada, diesel e GLP. De novo, ele não reduz a zero, mas ele reduz bastante a emissão de poluentes, e como o investimento é menor, a gente consegue multiplicar mais esse tipo de coisa. Então, são várias linhas que a gente está indo. Temos alguns outros projetos, até de comum acordo com clientes. Podemos citar um, que é o projeto desenvolvido pela Fundação Toyota do Brasil. A gente é um grande fornecedor da Toyota, seja de peças, seja no transporte de funcionários, seja na movimentação interna. É um grande cliente nosso, um cliente antigo, inclusive, e fizemos questão de participar em conjunto nesse projeto. Cada participante, cada empresa, nós, inclusive, nos comprometemos a restaurar 1 hectare de floresta, por exemplo, em Sapucaí-Mirim, é um município de Minas Gerais. Então, estou dando aqui alguns exemplos, poderia ficar aqui bastante tempo falando sobre o tema, são alguns exemplos do que a gente já está fazendo nesse segmento de ESG. Perfeito. Esse, então, foi o Ramon Alcaraz, CEO da JSL, conversando, apresentando um pouco mais sobre a companhia aqui para a gente no BMC Business. Ramon, quero agradecer muito a sua participação. Espero que você possa voltar mais vezes para a gente conversar bastante, porque a gente sabe que essa conversa é muito importante, né, para o investidor conhecer a fundo, né, cada empresa. Estou aqui à disposição. Obrigada. Muito obrigado. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você pode continuar acompanhando as notícias nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @abmc.news, e também pelo nosso portal, com atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até a próxima. Tchau, tchau.